No episódio 16 da segunda temporada de The House, a gente teve um mundaréu de revelações, de easter eggs, Gente, foi uma loucura aquele episódio e a gente viu a Luz e o Hunter caminhando pelas memórias do Belus. Eu já fiz um vídeo aqui no canal com a review desse episódio, contando direitinho, analisando e explicando o episódio. Se você não viu, corre lá porque tem muitas informações, muitas teorias malucas nesse vídeo. E agora nesse vídeo eu vim falar sobre uma segunda história que a gente acompanhou dentro daquele episódio de The House. Dentro das memórias do Imperador Belus, vários daqueles quadros contam uma história que a gente não viu durante o episódio, que a gente só conseguia ver se a gente pausasse e prestasse atenção e tentasse encaixar elas cronologicamente. Então nesse vídeo eu reuni todos os quadros que a gente consegue ver no fundo do episódio e organizei ele da forma que eu acho que as coisas aconteceram. Se você chegou aqui nesse vídeo sem ter assistido o episódio 16 da segunda temporada de The House, fique sabendo que ele vai estar repleto de spoilers, então já esteja avisado. E aí, gente, eu sou o Pato, estou sempre fazendo vídeos sobre filmes, séries e animações com conteúdo LGBTQIA+. Se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreve aqui no canal, aproveita e já deixa um like para ajudar ele a chegar a muito mais pessoas. Só para deixar bem claro, eu vou dividir a vida do Imperador em duas fases, a fase Philip e a fase Belus. Então, enquanto ele estiver assumindo a identidade de Philip, estiver vivendo toda aquela vida, eu vou chamar de Philip, e depois, quando ele assumir a identidade de Belus, né, que colocar a máscara, se tornar o Imperador, daí eu vou chamar de Belus. Então bora lá. Logo que a Luz e o Hunter caem nas memórias reais do Imperador, eles ficam cercados por vários quadros que mostram a infância do Philip. Olhando mais de perto essas memórias, a gente vê que todas elas possuem os mesmos dois meninos. Um desses meninos tem olhos azuis e cabelo castanho e tá usando a roupa idêntica ao Belus interior criança que apareceu pro Hunter e pra Luz durante o episódio. Então a gente pode considerar na imagem que esse se trata do Philip e a outra criança um pouquinho mais velha com cabelo loiro e a roupa verde. Por mais que esteja com o rosto riscado, a gente vê que lembra muito o Hunter. Pelo que a gente vai entender no final do episódio, o Belus chama essa outra figura de um velho amigo. Mas se formos lembrar da anedota que o historiador de Gravesfield contou, lá nos anos 1600, dois irmãos foram seduzidos por um demônio e levados para o mundo bruxo. E considerando que um deles é o Philip, tanto por evidências físicas quanto por aquele símbolo do guarda dourado que ele levou para Boiling Isles, também podemos especular que esse outro personagem que o Philip chama de velho amigo seja o irmão dele. E por motivos de entendimento, vou chamar esse amigo / irmão do Philip de Caleb. Como eu já expliquei lá no vídeo do episódio 16, o Hunter é um Greenwalker, ou seja, um clone. E a gente viu naquele episódio que o Hunter visita Exide, que na hora que ele vai se apresentar para Willow, ele titubeia um pouco na hora de inventar um nome, e o Flapjack meio que sussurra esse nome para ele usar. Então, considerando que o Flapjack conheceu alguma antiga versão do Hunter, de repente a versão original, né, que deu origem aos Greenwalkers, vamos assumir que esse irmão, que esse amigo do Philip, chama Caleb. A gente vê que eles têm uma ligação muito especial e fazem várias atividades, um na companhia do outro. Em um quadro, eles estão batendo pilão juntos. Em outro quadro, o Caleb está esculpindo a máscara para o Philip, que é a máscara que o Philip acabou adaptando e usa até hoje como imperador. Em outro quadro, os dois estão brincando juntos em algo que parece ser uma brincadeira de caça às bruxas. A gente vê que os dois garotos estão segurando gravetos para cima, como se fossem aqueles rastelos, lanças ou tochas que a gente sempre vê o povo levantando em representação das pessoas indo atrás de quem eles consideravam bruxos. Inclusive, é o que a gente vê no fundo da imagem. Várias pessoas segurando rastelos na frente de uma grande fogueira. De repente, eles acabaram de queimar uma bruxa e o Belus e o Caleb brincam como se também estivessem fazendo parte dessa caça que os adultos fizeram. Lembrando que a época quando o Philip era criança coincide com os anos de caça às bruxas, tanto em Salem, que acho que é a mais famosa, quanto em Connecticut, que é um dos primeiros e é onde fica Gravesfield. Em outro quadro, a gente vê o Philip com a máscara que o Caleb esculpiu, segurando a ponta de uma corda que é como se fosse uma armadilha para aprisionar o Caleb.
que por sua vez está vestido e fingindo ser um bruxo com um chapéu e tudo. Repara que essa armadilha é muito parecida com aquela que o Belos Interior criança criou para capturar aquela criatura dentro da mente dele. Em outro quadro que a gente não consegue ver direito, é possível identificar o Philip e o Caleb já um pouco maiores, talvez adolescentes, caminhando em direção a uma possível caça às bruxas. A gente vê os dentes de um rastelo, uma parte de uma tocha de fogo e o Philip segurando o cabo do que parece ser também um rastelo. Isso mostra os dois já se inserindo como caçadores de bruxas. No outro quadro, o último da juventude do Philip, a gente vê uma memória dele do Caleb no que parece ser o primeiro contato com um bruxo de verdade. Eles usam as mesmas roupas que estavam na caça às bruxas, então pode ser a mesma época ou até o mesmo dia. E na frente deles, uma mão que solta algo como um fogo roxo. Enquanto o Philip parece estar com um pouco de medo, ficando mais para trás e segurando sua máscara na mão, o Caleb está caminhando em direção ao bruxo com um sorriso e o rastelo abaixado, o que pode mostrar que o Caleb tem um certo interesse e curiosidade maior do que o medo ou o preconceito do que foi ensinado para ele. A corrente com o crucifixo pendurado no pescoço do Caleb mostra essa religiosidade da época. Bom, depois disso não tem mais quadro deles pequenos, então a gente não sabe o que exatamente aconteceu depois dessa lembrança. O que podemos especular é que eles cresceram e possivelmente fundaram Gravesfield, já que vemos a estátua dos dois já adultos na praça da cidade. Notem nessas estátuas que o Caleb, assim como no contato com o bruxo, é mostrado à frente, enquanto o Philip fica para trás. Pelo que o historiador de Gravesfield contou, nos anos 1600 aquele lugar era uma colônia tranquila até que houve uma tragédia. 2 irmãos foram levados por uma bruxa para um reino de crueldade e nunca mais foram vistos. Se comparar a imagem que o historiador mostra dos 2 irmãos em contato com esse bruxo ou demônio, com o quadro do Caleb e do Philip jovens também fazendo esse contato, a gente nota a diferença de idade entre eles, mostrando que esse contato pode ter acontecido durante vários anos. E diferente do que o historiador falou, parece um contato amistoso, já que um deles, provavelmente o Caleb, está apertando a mão desse bruxo ou demônio. Supondo que os dois ainda continuem com seus ideais de caçadores de bruxas, pode ser que nesse ponto eles estivessem se passando por amigos para entender como poderiam vencê-los futuramente. Então, voltando para os quadros, quando vai mudando a cena, a gente vê mais quadros do Philip, agora já adulto e já em Boiling Isles. Em um dos quadros, a gente tem o Philip com seu diário na mão, contemplando o esqueleto do Titã. A gente pode pensar que esse foi o primeiro contato do Philip com o mundo dos demônios, no momento que ele acabou de chegar, ainda bem novinho e sem barba. Como não vemos o Caleb nessa imagem, não sabemos se os 2 amigos ou irmãos foram juntos para o mundo dos demônios. Uma possibilidade é que o Caleb tenha ido primeiro, seduzido por esse mundo de magia, e o Philip tenha ido depois, achando que o Caleb foi levado à força e com a intenção de resgatá-lo. Outra possibilidade é que eles tenham ido juntos, talvez acidentalmente ou com a intenção de acabar com as bruxas, e estivessem buscando uma forma de voltar ou encontrar uma conexão com o mundo humano, tentando construir o portal. Quando o Philip conta no diário que fez a expedição para Eclipse Lake, a gente vê que tem 2 pegadas de humanos na ida, mas apenas a do Philip na volta. Isso pode significar que o Caleb ficou para trás porque se perdeu ou se acidentou e o Philip deu ele como morto. A gente vê inclusive no diário do Philip, na página que tem o mapa de Eclipse Lake, um desenho no canto da página com o Philip ao lado do Caleb. De todo modo, em ambas as possibilidades que eu falei, os 2 se separaram e o Philip está sozinho. E como um caçador de bruxas, por mais que ele olhe para Boiling Isles contemplando a sua magnitude, ele também pode já estar pensando que precisará estudar e entender o lugar se quiser destruí-lo. A partir daí, a história vai ficando cada vez mais densa e mais sombria. No próximo quadro, a gente vê o Philip um pouco mais velho, já com barba, pode ter passado alguns anos, e ele parece bravo com o que está vendo, que é a silhueta de 2 pessoas de mãos dadas. Pelo que a gente consegue entender, as 2 pessoas seriam o Caleb, a gente reconhece pelo cabelinho, de mãos dadas com uma mulher que aparenta estar grávida. Então aqui a gente especula loucamente. Depois de muito tempo afastado
lado do Caleb, ou por não achá-lo, ou por pensar que ele estivesse morto, o Philip finalmente o encontra, mas não gosta nada da imagem que vê. Parece que o Caleb desistiu da história de ser um caçador de bruxas, e não só isso, ele se apaixonou e teve um relacionamento com uma bruxa, o que deixa o Philip pé da vida porque ele considera aquilo como uma mega traição, e acima de tudo uma traição de amizade. E assim, a gente tá considerando que o Philip e o Caleb podem ser irmãos, né, por conta do que o historiador falou naquele episódio em Gravesfield, mas se eles não forem irmãos e forem apenas amigos, como o Belus falou nesse episódio, será que o sentimento que o Philip tinha pelo Caleb não era só de amizade, era também um sentimento romântico? Porque isso potencializa ainda mais esse sentimento de traição que o Philip sentiu. Ele não apenas traiu os ideais que os dois tinham de caça às bruxas, como também não teve reciprocidade no sentimento que o Philip tinha por ele. E acabou se envolvendo com uma outra pessoa que, além de tudo, o Philip considera como uma inimiga. E aí, num outro quadro, a gente vê uma cena assombrosa. O Philip parece estar começando a assumir uma forma monstruosa, como se fosse uma criatura, assustando o Caleb e essa outra pessoa que está ao lado dele. A gente vê até que essa pessoa ao lado do Caleb parece um pouco ter o cabelo castanho. Nesse ponto, o Philip já pode ter estudado um pouco sobre a magia selvagem e sobre os glifos, e de repente, para enfrentar as bruxas de igual para igual, decidiu tatuar na própria pele os glifos. Num dos quadros a gente vê o braço do Philip desenhado com os glifos e ele segurando uma adaga na outra mão, provavelmente o instrumento que ele usou para tatuar na pele e deu origem à maldição que ele tem. Isso acabou desencadeando nessa maldição que nesse ponto o Philip ainda não consegue controlar e pode ter se manifestado diante do Caleb e da bruxa que ele está junto. No próximo quadro a gente vê o Caleb abraçando essa criatura, meio como se ele reconhecesse o Philip e entendesse que era ele. Como se ele estivesse genuinamente feliz de ter encontrado com ele. Não fica claro em que momento nem como o Philip aprendeu a controlar a maldição. Pode ser que ele tenha aprendido sozinho nesses tempos que ele ficou afastado estudando Boiling Isles, ou pode ser que depois desse abraço o Caleb tenha conseguido acalmar os ânimos do Philip e de repente compartilhou com ele os conhecimentos que desenvolveu no tempo que estavam separados. O Caleb, que já tinha habilidade em esculpir quando era criança, pode ter aprendido a esculpir talismãs e assim entendido as propriedades mágicas que ajudariam o Philip a controlar a maldição. Então vemos uma imagem que parece ser como se o Caleb quisesse apresentar para o Philip essa bruxa que ele estaria se relacionando e tendo um filho com ela. Mas a gente vê que o Philip tá com uma adaga escondida nas costas, ou seja, ele ainda tá querendo caçar bruxas e não parece nada disposto a encontrar ou fazer amizade com ninguém, muito menos com uma bruxa. Então no próximo quadro aparentemente começa uma briga entre eles que parece que sai do controle. A gente vê fumaça, fogo e vemos os dois armados. O Caleb com uma expressão pedindo calma, mas o Philip com uma expressão bem agressiva. Então no outro quadro a gente vê um corpo deitado no chão em meio a chamas, que pelo cabelinho e pelo formato do nariz a gente assume ser o Caleb morto. É isso mesmo, minha gente. Ao que parece, o Philip matou esse amigo, esse irmão, ou talvez até interesse amoroso na briga que eles tiveram. Na adaga, inclusive, a gente vê um pouco de sangue e no reflexo os olhos azuis do Philip bem sinistros. Curiosamente, a posição do corpo do Caleb está muito parecida com a do Titã que forma Boiling Isles. Ambos estão deitados de barriga para cima, com uma das pernas dobradas e o joelho para o alto e o braço estendido para o lado. A gente sabe que o duelo dos dois aconteceu muito tempo depois de Boiling Isles já estar formado, mas é interessante a gente notar essa semelhança. E no último quadro dessa sequência, a gente tem uma bruxa que assumimos ser a parceira do Caleb, meio que enxotando o Philip usando magia. A gente sabe que isso é depois que o Caleb já está supostamente morto, pois a gente vê a silhueta dele deitada em primeiro plano. A gente também consegue ver mais características dessa bruxa, como o vestido rasgado, o cabelo castanho e, caso não tenha ficado óbvio pelo uso da magia, a orelha pontuda. Quando o Imperador Belus fala pro Hunter que a magia selvagem acabou com a sua família, de repente ele não estava mentindo totalmente. Às vezes ele estava se referindo a esse acontecimento específico de sua vida, a essa bruxa selvagem que seduziu o Caleb e fez com que o Philip brigasse com ele e acabasse matando-o. No outro quadro a gente vê o Philip conversando com dois personagens que podem ser bruxas, podem ser demônios,
e ele está com o diário em mãos e mais barba e mais cabelo, então é um pouquinho mais velho. Pelos traços dele, a gente pode assumir que é na época que ele conheceu a Luz e a Lilith quando elas viajaram ao passado, talvez um pouquinho antes desse encontro. Nesse momento, além de continuar estudando magia, o Felipe já está enganando bruxas e demônios para ajudá-lo em suas missões e sacrificá-los no processo. Pela caverna que ele está morando nessa época, podemos assumir que os vários talismãs espalhados pelo chão são de bruxas e demônios que ele matou. Então esses dois personagens no quadro segurando talismãs provavelmente são as próximas vítimas do Philip. Além disso, nessa época também, o Philip já está pesquisando e estudando como fazer um Greenwalker e trazer o Caleb de volta. Pela etiqueta em um esqueleto na caverna, podemos assumir que ele tentou pelo menos 4 vezes. E claro, nessa época o Philip também já está em busca do colecionador para ajudá-lo em seu plano de acabar com a magia e toda a vida em Boiling Isles. Então temos a lembrança em que o Philip conhece a Luz e a Lilith e as engana para encontrar o espelho para se comunicar com o colecionador. É o momento em que a Lilith dá o soco no Philip e faz aquele machucado no nariz que cresceu e se tornou a marca que o Imperador Belus tem no rosto. Minha gente, depois desses momentos sinistros na vida do Philip, a gente vai para alguns quadros que mostram os momentos do Philip mais perto de se tornar o Imperador do jeito que a gente conhece. A gente vê uma memória dele usando a máscara mais rústica, ainda com as roupas do Philip e a barba grande. Ele tá inalando a magia dos talismãs, como a gente já viu ele fazendo em outros episódios, tanto como Philip quanto como Imperador Belus. No outro quadro, a gente vê ele usando a máscara bem mais parecida com a que o Imperador usa hoje em dia, e ele está com os olhos azuis brilhantes. E o mais bizarro, que era o que estava todo mundo teorizando, o Philip cortando as orelhas para ficar no formato de um bruxo. É como se nesse momento o Philip finalmente assumisse a identidade de Belus. A gente entende que depois da morte do Caleb, o Philip tentou trazer ele de volta como um Greenwalker. A gente viu pela infância do Philip que o Caleb sempre esteve ao lado dele, né? Quase como se fosse um braço direito. Então nada mais natural do que quando o Belus tentasse trazer ele de volta através desse Greenwalker, que ele transformasse no Guarda Dourado, né? Seu braço direito. Na memória do Belus, onde ele está seguindo com seu plano, criando artifícios para os habitantes de Boiling Isles acreditarem que a magia selvagem é ruim, a gente vê que ele já está acompanhado de um Guarda Dourado. No entanto, como o próprio Belus fala, durante vários anos, vários Greenwalkers foram criados e todos eles foram destruídos pelo Belus quando traíram ele. A gente vê uma sequência de quadros próximas a várias máscaras de guardas dourados destruídos pelo chão, e em cada um desses quadros um diferente Guarda Dourado sendo destruído de diferentes formas sempre que o Belus entendeu que estava sendo traído. No centro a gente vê uma banheira que seria o lugar onde todos os ingredientes foram colocados e uma mão surgindo de dentro dela, né? Como se fosse um Greenwalker nascendo. O mais bizarro em toda essa criação do Greenwalker é que a gente viu lá nos ingredientes necessários que precisava de um osso de Ortet. Ou seja, para criar esse Greenwalker é necessário ter o osso do original. O Belus fala que o Greenwalker é uma versão melhorada desse antigo amigo. Então eu fico me perguntando se pro primeiro Greenwalker o Belus não usou o corpo do Caleb, e depois disso ele começou a usar o corpo do Greenwalker que ele tinha acabado de destruir para criar uma versão melhorada da anterior. Bizarro. Bom, então a partir de então são os quadros que foram aprofundados no episódio, né? A gente vê o Belus lá ajudando a população contra a magia selvagem, e a gente descobre que na verdade era o Belus fingindo que a magia selvagem estava atacando eles. No outro quadro é o Belus continuando com a sua palavra, falando mal da magia selvagem e convencendo todo mundo a dividir a magia em covens. Então a gente tem o quadro onde o Belus finalmente estabelece seu império em Boiling Isles, o quadro onde o Hunter assume como novo Guarda Dourado, o quadro onde ele luta contra a Ida, a Luz, o King e a Lilith, né, contra a magia selvagem, que a gente sabe que representa a cerimônia de petrificação que ia acontecer no final da primeira temporada, e o quadro onde ele tá reconstruindo o portal e conversando com o colecionador sobre o plano do Dia da União, o dia que ele vai drenar toda a magia e extinguir todas as bruxas e demônios. Bom, e a história dentro da história acaba assim. Imagino que seja mais ou menos esse o caminho que se deram os acontecimentos, mas coloquem aí nos comentários se vocês acham que alguma coisa aconteceu antes ou depois
depois, ou se tem mais algum fato que poderia entrar e se encaixar entre eles. Não sei se tudo que a gente tem dessa segunda história vai ser contado apenas com esses quadros, ou se a gente vai de fato ver isso de alguma forma, mas imagino que o que com certeza a gente vai ver ainda é um pouquinho mais sobre o Caleb e essa bruxa que ele se relacionou que estava grávida, e o filho e a linhagem que ela gerou. Porque sim, minha gente, temos mais a especular baseado nesses quadros. Existe uma teoria já bem difundida entre os fãs de Dollhouse que o Hunter pode ser um descendente dos Clawthorne, ou seja, da família da Ida. Existem várias dicas de que isso pode ser verdade, ou aquelas coisas que a gente usa para justificar algo que a gente queria que fosse. O jeito rebelde do Hunter, que é parecido com o da Ida, ou o jeito estudioso, que é mais semelhante ao da Lilith, e até o nariz dele, que tem um formato bem parecido com o do Del, o pai da Lilith e da Ida. Mas como sabemos agora, o Hunter está confirmadíssimo como um clone, então ele não pode ser descendente daquela família. Mas isso não tira o fato de que ele pode ser sim da família dos Clawthorne. O Hunter, ao que tudo indica, é um clone do Caleb, e o Caleb, como vimos nesse episódio, teve um relacionamento com uma bruxa que engravidou. E se foi daí, desse relacionamento do Caleb com uma bruxa, que começou a linhagem dos Clawthorne. E na verdade, a Ida que é descendente do Hunter. E não do Hunter, né? Mas na verdade do Caleb, que é o Hunter original. Acho que pra mim o que mais sustenta essa teoria é o palismã do Hunter. Como a gente viu no episódio 6 da segunda temporada, o Flapjack é um palismã que já tinha tido um dono antes e que estava sob proteção da Rainha Morcego na floresta. E o Flapjack escolheu o Hunter como parceiro agora. Na ocasião, a Rainha Morcego comenta com o Flapjack algo como: você encontrou alguém depois de todo esse tempo? Então vai lá. O que pode mostrar que se passou muito tempo desde que o Flapjack teve um dono. E se a gente lembrar lá daquela notícia de jornal de Gravesfield sobre os irmãos que foram pro mundo bruxo, um deles tinha um pássaro no ombro muito parecido com o Flapjack. Além disso, Flapjack é panqueca, que é uma comida do mundo humano que ninguém conhece no mundo dos demônios. Só um humano que conhece essa comida poderia dar esse nome para um palismã. E como a gente sabe, toda a família da Ida tem pássaros como palismãs. A Ida tem uma coruja, a Lilith tem um corvo branco, a mãe delas, a Gwendolyn, tem uma águia, e o Del, o pai delas, tem um cardinal amarelo, que é o mesmo pássaro que o Flapjack. Além disso, a gente sabe que o pai da Ida trabalha esculpindo palismãs, algo que ele falou ser profissão de família. E a gente sabe que o Caleb esculpiu a primeira máscara do Philip. Se ele realmente continuou esculpindo e até estudando palismãs para, quem sabe, ajudar o Philip com a maldição, ele pode ter seguido essa função quando se instalou em Boiling Isles, auxiliado por aquela bruxa por quem se apaixonou. E o Flapjack, palismã que ele pode ter esculpido para si, pode ter o acompanhado por um longo tempo, até o dia que o Caleb foi atacado e morto pelo Philip, e de repente pode ter sido o momento em que o Flapjack fez a cicatriz que ele tem no olho. Fora que a gente viu também que a Ida, quando era mais nova, encontrou o portal lá da maleta enterrado perto da propriedade da família dela. Então será que o portal também era quase como uma herança de família? Apesar de sabermos pelo diário do Philip como era importante para ele construir o portal para voltar para casa, e sabemos do interesse do Belus pelo portal, a gente não viu em nenhuma das memórias antigas alguma lembrança relacionada a ele. Apenas na memória recente do Imperador Belus já reconstruindo o portal. Mas especulando, podemos imaginar que se o portal chegou a ser construído por eles, ele pode ter se perdido quando o Caleb desistiu de voltar para casa para ficar em Boiling Isles. De repente, durante a briga dos dois, quando o Philip foi enxotado pela bruxa, deixou para trás o portal também. O portal pode ter sido soterrado durante o duelo, ou mesmo enterrado e escondido pela bruxa para evitar que mais humanos viessem e causassem mais estragos. E anos depois, o portal acabou sendo encontrado por uma descendente dessa bruxa com o Caleb, a Ida. Ai, gente, muitas coincidências, mas vamos ficar de olho porque aí tem coisa. Como sempre, Dollhouse entregando tudo e mais um pouco, né? Um episódio cheio de respostas, mas que veio lotado de novas perguntas, né? Como faz? Como faz? Mas assim, como agora a gente teve a confirmação que o Philip é o Belus,
todas essas informações que a gente tem até agora desses dois personagens, seja pela boca a boca dos personagens, ou pela história de Gravisfield, ou pelas páginas escritas pelo Philip no diário, por aquela viagem no tempo da Luz e da Lilith, ou agora por essas memórias do Imperador Belus, são todas parte da mesma história. E assim, depois desse episódio, dá pra gente destrinchar e falar a história do Imperador de cabo a rabo, mas né, eu vou deixar isso para um próximo vídeo. Quem sabe quando acabar a temporada a gente tiver um hiato gigante, né, até os 3 episódios especiais finais de The House. Meu Deus, que loucura. Até porque, em se tratando de The House, a gente sabe que tudo que a gente teoriza, tudo que a gente especula, um episódio depois, 2 episódios depois, pode cair tudo por terra. E por hoje acho que tá bom, né? Especulem aí comigo, escrevam nos comentários aí, estou ensandecido. Eu estou ensandecido. Não é pra escrever que está ensandecido. Pode escrever que está ensandecido também. Mas é pra especular comigo. Coloquem aí suas teorias, se vocês viram mais alguma coisa, porque, enfim, né? Muita informação. Tem mais o que dizer? Não tem mais o que dizer. Nos vemos então num próximo vídeo. Beijo do Pato e tchau.